Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria que venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos permitam a inspiração de bons espíritos a nos assistir, mesmo que eles não possam chegar muito perto da Terra, que está obscurecida e contaminada, mas que de lá, do plano superior e muito longe da Terra, eles possam enviar essas energias de amor, de cura, de benevolência, de perdão, que está faltando tanto em nosso planeta. Desta forma, eu ouso dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desta forma, vou evocando, pedindo as correntes africanas, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frites, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Vamos pedir à nossa querida Mãe Genoveva, mentora do nosso Centro Espírita, com os seus anjos de luz. Vamos evocar também as correntes dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos sacerdotes, Padre Chico, Padre Joaquim, Padre Marcelo, Padre Fábio, Padre Zegrimundo, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos índios, corrente branca, corrente azul, corrente lilás. Todas essas correntes possam nos abençoar, nos iluminar e nos proteger no planeta em que vivemos. Hoje, como todos sabem, estamos nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje o meu tema é um pouco mais curto do que o habitual. As minhas irmãs me cederam esse tempinho, então eu queria aproveitar esse momento para fazer um pequeno resumo sobre Kardec. Quem foi Allan Kardec? Por que nós temos que estudar a codificação de Kardec? Então eu peguei um pequeno resumo aqui de quem, da biografia, da biografia do Kardec. Kardec nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Foi um importante propagador e codificador da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que é o nome verdadeiro do Allan Kardec. Nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise Bourramel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon. Porém, foi criado no protestantismo. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e desde jovem mostrou inclinação para os estudos das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi em Yverdon, Suíça, onde estudou até se formar pedagogo em 1824. O termo que usamos hoje, médium, foi criado por Kardec, que quer dizer intermediário
ou seja, quem intermedia entre os planos, né? O plano espiritual e o plano material. As irmãs Julie e Caroline Baldin, de 14 e 16 anos, foram as colaboradoras mais assíduas de Kardec. Elas eram médiums também, e também teve a Ruth Jafet, de 19 anos, que também era médium de comunicação, né, de psicofonia, né? Os espíritos falavam pela boca dela. Bom, depois dele estudar lá na Suíça, ele retornou para Lyon e ele falava vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Naquela época ele tinha que ter muito cuidado, porque havia muita perseguição aos espíritas. Muitos médiuns eram considerados loucos e alguns eram até internados em hospícios e eles sofriam a excomunhão pela Igreja Católica. Houve também a queima de livros do Kardec, né, que todo mundo sabe, mais de 300 livros queimados em praça pública, né? Ele foi casado com Gabriele Bult, eles fundaram um estabelecimento de ensino em 1830 na Rua Sèvres. Allan Kardec se tornou membro da Sociedade Erudita, entre elas a Academia Real Arras, em 1831. O Espiritismo, né? Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Fenologia de Paris e participava de diversos trabalhos da sociedade. Fez investigação do sonambulismo de transe, da clarividência e de outros vários fenômenos. A partir de 1855, Kardec iniciou sua experiência com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava atenção para fenômenos conhecidos como espíritas. Abriu mão de sua identidade, das atividades profissionais, para se tornar Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações interiores. Ele foi revelado para ele que ele era do povo druidas e celta, né? E o nome dele, na época que ele viveu aqui na Terra com o povo druida e celta, o nome dele era Allan Kardec. Por isso que ele adotou esse nome como pseudônimo. Ele publicou o Livro dos Espíritos. Depois de 2 anos, ele foi sucesso de venda, lógico. O Livro dos Espíritos estava trazendo novas perspectivas de ensinamento, de entendimento, de vida após morte. Mas depois, na segunda edição, vendeu muito mais ainda. Aqui foi citado algumas obras. Ele lançou a edição revisada do livro 857. Ele lançou a edição revisada do Livro dos Espíritos. Entre os anos 55 e 69, Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita no aspecto filosófico, científico e religioso. Fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Allan Kardec faleceu na França em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Père-Lachaise, Paris. Obras de Kardec: Plano proposto para a melhoria das instruções públicas, curso prático e teórico de aritmética, gramática francesa clássica, catecismo gramatical da língua francesa, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, o Livro dos Espíritos, parte filosófica, Revista Espírita, o Livro dos Médios, parte experimental e científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral, o Céu e Inferno, a Justiça de Deus segundo o Espiritismo,
a Gênesis e os milagres das predições. Fora esses livros que eram mais comuns, ele escreveu outros tantos livros didáticos que eram usados nas escolas lá da França na época, que ele era um excelente professor, um cara que sabia o que dizer. Então hoje o meu título aqui nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e como vocês viram, eu fiz essa pequena explanação sobre Kardec, porque a gente fica estudando Kardec, mas quem foi Kardec, né? Kardec foi um cara que gostava de estudar. Quando ele descobriu lá a brincadeira das mesas girantes, da cestinha que escrevia lá, ele falou, não é natural, isso tem uma coisa inteligente por trás disso, vamos investigar. Aí ele concluiu todas essas obras que ele deixou para a gente, com muita propriedade, com muita inteligência. Mistérios ocultos, agora Evangelho, gente. Mistérios ocultos aos sábios e presunçosos. Então Jesus disse estas palavras: eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelados aos simples e aos pequeninos. Está em Mateus 11.25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as dos sábios e dos presunçosos, mais capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, são aqueles que julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. É por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se curvam dentro de sua glória. O mesmo acontece hoje com grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam o conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, pois esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para depois. Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para depois o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. Veja bem, né, os céticos, né, eles querem uma prova de que Deus existe, eles querem uma materialidade de que Deus existe. Nós não precisamos nada disso. Mesmo o pior ateu, o maior ateu, ele nasce com aquela semente de Deus dentro dele. Ele pode negar, eu não acredito em Deus, mas é uma mentira. Lá no fundo do ego, do fundo espiritual dele, ele acredita sim que a vida não é só material e que as leis divinas são para valer, né? O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, ao contrário, ele a espalha com abundância por toda a parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles sentem-se bem com os olhos fechados. Não adianta você insistir por uma pessoa, querer ensinar uma pessoa, se ela não quer aprender, se ela não quer aceitar. A vez deles chegará, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus e não ao acaso a mão que lhe fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios que julga conveniente,
conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito e nem lhe dizer: se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ser obediente. O telefone toca de lá para cá, certo? Os incrédulos não devem se espantar se Deus e os espíritos, que são os executores de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que fariam se os mais simples de seus servidores lhes dissesse fazer imposições, lhes quisesse fazer imposições. Se você for um chefe e alguém ficar te provocando, te tirando a autoridade o tempo todo, vai chegar um momento que você tem que reagir, né? E assim é a reação do plano de luz com relação àqueles que duvidam da existência de Deus, né? Não que seja um castigo, lógico que não, mas Deus nos impõe algumas lições, às vezes dolorosas, para que nós aceitemos a palavra que é infinita, a palavra que não tem fim, a palavra de Deus. Deus estabelece as suas condições e não se sujeita a que lhe são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e são aqueles que acreditam ser mais do que ele. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não aqueles que lhe acreditam ser mais do que ele. Aqui já é um puxão de orelha para aqueles que querem ser mais que Deus, saber mais que Deus, né? Hoje em dia, muitos falsos profetas, muitas blasfêmias, né? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo de muita dor. Com certeza, muita gente fala que Deus não existe, que isso não é coisa de Deus, isso, aquilo, mentira. Tudo bem, eu até concordar que a doença não é de Deus, mas ela é uma causa material, uma causa de desvio de conduta da humanidade, porque se não fosse mexer lá com o morcego, comer animais exóticos, porque esse vírus ele se transformou, ele era só do morcego ou do pangolim, né, segundo a ciência, mas ele conseguiu um jeito de infectar o ser humano através da carne de algum animal. Então, o ser humano que foi desobediente nesse sentido, começou a comer qualquer coisa, acabar com as matas, matar bicho, enfim, a desobediência total vai também transformando o planeta, correto? Vai transformando a nossa vida, vai transformando a natureza. E, infelizmente, estamos vivendo hoje, essa época, a pandemia do coronavírus, que é uma das maiores pandemias já enfrentadas pela humanidade. Infelizmente, vamos pedir a Deus, a Jesus, que a ciência e a medicina possam vencer o mais rápido possível esta condição. Vamos lá terminar o Evangelho, o último parágrafo, né? Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Isso aqui é uma pergunta, né? Deus podia mostrar fatos diversos aos incrédulos, né? Aí a resposta: sem dúvida poderia, mas neste caso, onde estaria o mérito dos incrédulos? E para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que se recusam às evidências e até mesmo dizem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está suficientemente maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que lhes encobre a visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira, e por
esse motivo, que, como um hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria, quando, vencidos pelas aflições da incredulidade, eles se lançarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhes pedirão perdão. Que Deus nos perdoe, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas dúvidas, do que nós temos aqui, com relação à vida terrena. Nesse momento, peço a todos que se possam colocar a água, em nome de Deus, em nome de Jesus, das correntes que Deus permitir, dos médicos, peço nesse momento possam fluidificar e magnetizar todas as águas de todas as casas, de todos que estão ouvindo e dos que não estão ouvindo também, com o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos vibrar, irmãos, vibrar com muita fé, com muita vontade de que nossas vibrações cheguem a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossa cidade, em nossos lares. Vamos vibrar pelo amparo aos pobres, pelos desempregados, pela saúde dos enfermos, do corpo e da alma, pela unificação das religiões, são todas boas, dependendo da atitude de cada um. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua. Vamos vibrar pela reabilitação dos encarcerados. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, os médicos, os cientistas, o pessoal da enfermagem, em especial o pessoal da limpeza, que é muito importante, que muitas vezes nem são vistos. Vamos vibrar pela harmonia dos lares desjustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção dos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar pela nossa família, por nós mesmos, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Que assim seja. Muito agradecido a todos pela paciência de vir comigo até aqui ao final do Evangelho. Que Deus, Jesus, abençoe, ilumine e proteja a todos. Muito agradecido e até uma próxima, se assim Deus o permitir. Fiquem todos com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima e com aquela pleiade de espíritos que assiste cada família, que assiste a nossa geração e as gerações também que estão chegando. Que Deus nos permita dias melhores aqui na Terra para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, graças a Deus.